No auge dos meus 72 anos, eu preciso que você preste atenção em cada palavra, porque essa não é uma história qualquer, não é conto de fada, não é novela das 8, é vida real. E vida real começa sempre com uma ferida aberta, aquela que ninguém tem coragem de mostrar. Eu sou Hermínia Ramos de Oliveira, moradora do interior de Alagoas, e estou aqui sentada na cadeira de palha da minha varanda, já com o sol se pondo de tão tardinha. Mas por dentro ainda é noite fechada porque tem coisa que não clareia nunca. Antes de qualquer coisa, quero perguntar, você já se sentiu invisível até para si mesmo? Porque eu senti isso por mais de 49 anos, e foi só agora que me permiti contar. Então fica comigo, porque talvez seja também sua história. E olha, logo de início vou pedir para você se inscrever no canal. Isso não é pedido besta nem obrigação, mas por aqui, quem se inscreve acaba ajudando mais gente que também precisa de coragem para recomeçar. E mais, quem se inscrever e comentar e der like ainda pode concorrer aos sorteios que fazemos mês a mês, só para quem tá com a gente de verdade, inscrito e de peito aberto. Minha vida era um retrato amarelado pendurado na parede. Todo mundo olhava, mas ninguém reparava direito. Eu fui casada desde os meus 23 anos com o Ademir, um homem duro, bancário aposentado, desses que aprendeu a mandar cedo porque nasceu homem, e todo mundo ensinou que homem é dono de tudo. Tive 3 filhos, todos criados na base da obrigação e do medo. Meu casamento começou bonito, menino apaixonado, flores de papel, promessas de estrada juntas. Só que estrada de promessa acaba virando lama, e lama é coisa que não sai nem com chuva forte. Trabalhei de costureira por 17 anos, mas ele disse que mulher de respeito ficava em casa. Então larguei a tesoura e as linhas e me enfiei na vida de dona de casa, costurando tristeza e solidão nas noites esquecidas. Me lembro de 1980 como se fosse ontem, sentada na mesa, pequena de madeira, ouvindo Ademir rosnando. Quando é que você vai aprender a fazer o arroz sem tanto sal? Meu filho mais novo, Rubinho, tinha acabado de cair da bicicleta, e eu, preocupada com a ferida do joelho dele, mas Ademir preferia reclamar do arroz do que se importar com gente. A verdade é que naquela casa, chorar era hábito e sorrir era pecado. Tinha noites que eu acordava com o barulho dele falando alto com o rádio, xingando políticos, xingando vizinho, xingando até a própria vida, enquanto eu rezava baixinho para que o silêncio voltasse, para não acordar mais sofrimento. Só fui entender que estava sobrevivendo, não vivendo, quando acordei num domingo qualquer de 2012. O sol parecia bonito lá fora, mas dentro de mim era só sombra. Tinha gente dizendo que mulher da minha idade tinha que se conformar, aceitar migalha, sossegar o coração, cortar cabelo curto e esquecer da alegria. Mas eu me recusei. Recusei porque percebi que o preço da conformidade era morrer aos poucos. E isso não era destino, era covardia. O sofrimento já era vizinho fiel, trancado em todos os armários, recolhido em cada travesseiro, escondido até nos sorrisos dos filhos que aprenderam a baixar a cabeça porque viram a mãe calada. Desde muito antes, Ademir deixava claro que existência feminina era apenas servir. Troquei risada por silêncio, toque por solidão e esperança por rotina. Hermínia, pega meu remédio. Hermínia, passa a camisa. Nunca tinha um obrigado, nenhum, por favor. Era ordem, comando, e qualquer rebeldia virava briga. Se eu reclamava da fumaça do cigarro na sala, ele dizia: vai pro quarto, mulher, se incomoda por besteira. Se eu tentava conversar, ele mandava eu parar de melar o dia com conversa inútil. O pouco carinho que eu buscava virava vergonha, como se afeto depois dos 50 fosse indecência. Mas o que doía de verdade era o eco da solidão entre as paredes da casa. Tinha dia que eu ficava deitado no quarto, esperando um motivo para levantar, assistindo os ponteiros do relógio riscarem as horas como punição. Ademir dormia de tarde, acordava de mau humor, e eu limpava tudo na esperança de ouvir pelo menos um "tá bom", mas nunca vinha. Se arrumar para ele era ridículo, ouvir música alta era falta de respeito. Querer sair para visitar a vizinha era coisa de mulher velha sem juízo. De vez em sempre, ele sumia de casa com desculpa de jogo de dominó. Aparecia tarde, cheiro de sabão diferente, cabelo mais arrumado, mas resposta nunca vinha.
Uma noite dessas, lavando roupa, achei no bolso da camisa dele um bilhete escrito com letra arredondada. Ademir, obrigada pelo café da tarde. Você me fez sorrir de novo. Abraço forte, Maria Eunice. Ali, entendi que não era só cansaço, não era só rotina, era desamor escancarado. Respirei fundo, guardei o papel, mas minha garganta enrolou num nó que ficou semanas sem desfazer. Eu sabia que tinha algo errado, mas ninguém nunca queria saber. Mulher antiga aprende a engolir, a aceitar, a fingir, mas dentro de mim a revolta ia crescendo miudinha, até virar grito. Nas poucas visitas dos filhos, tentava sorrir, mas eles percebem quando a mãe está apagando igual vela no fim. Minha filha Dalva perguntou: Mãe, o que aconteceu? O senhor tá diferente. Eu menti, disse que era só cansaço, mas dentro sabia que era tristeza sem nome. E pior que tudo é saber que você não é mais nada, nem para você mesma, é só objeto de serviço, roupa lavada e comida quente. E foi naquela noite que eu decidi: morrer de tristeza é pior do que errar tentando ser feliz. Olhei para mim mesma no espelho da penteadeira, cabelo todo branco, rosto marcado de história, e pensei: será que alguém vão me olhar com encanto de novo? Será que algum homem vai olhar para mim e ver mulher, não empregada nem obrigação? Hermínia, não se iluda, dizia a voz dentro de mim. Amor é coisa de moça, carinho é bobagem de novela. Mas alguma coisa mudou. Acordei no outro dia com vontade. Vontade de andar, de sair, de respirar ar ruim mais livre. Preparei café, lavei a louça, mas não esperei agradecimento. Decidi que se não era amada ali, podia ser pelo menos respeitada por mim mesma. Olha, nesse momento do vídeo, eu quero que você me escute de verdade, porque enquanto eu falo, outras Hermínias podem estar ouvindo, sentindo o mesmo nó na garganta. Se você já passou ou passa por isso, deixa aqui sua história nos comentários. Esse espaço é pra gente se ajudar, pra mostrar que ninguém precisa estar calada. E não esqueça, dá um like, compartilha com alguém que precisa ouvir que ainda é tempo. E inscreva-se no canal. Só inscrito participa dos sorteios mensais. Presentes mesmo pequenos são um abraço para a alma cansada. E tem um motivo forte para isso. Quando você se inscreve e comenta, ajuda outras mulheres a acharem esse vídeo. E quem sabe, recomeçar também. Posso continuar? Quer ouvir o resto da minha história? Me avisa aqui abaixo que eu quero saber se você tá comigo nessa empreitada de coragem. Igual galinha sem cabeça. Sentei na beirada da cama e respirei fundo. O quarto cheirava a remédio e mofo, e Ademir roncava alto, boca aberta, fedendo a cachaça velha. Olhei para ele e pensei: esse homem aqui não me ama há anos, talvez nunca tenha amado. E aí veio a pergunta que mudou tudo. E por que eu ainda tô aqui? Levantei devagar, fui até a janela do quarto e abri as cortinas. O sol de manhã bateu na minha cara e eu senti uma coisa esquisita, como se tivesse acordado de um sonho ruim muito longo. Lá fora, Dona Socorro, a vizinha, regava as plantas, cantarolando baixinho uma música do rádio. Ela parecia feliz, parecia leve. Quando foi a última vez que eu cantarolei alguma coisa? Quando foi que eu sorri sem ser por obrigação, por educação, por medo de parecer mal educada? Fui para a cozinha, mas dessa vez não corri. Caminhei devagar, reparando nas coisas. A mesa velha de madeira com riscos de faca, a geladeira pequena que fazia barulho demais, as panelas, gastas penduradas no prego. Tudo aquilo era meu, mas nada daquilo era realmente meu. Era nossa casa, mas eu era só a empregada que dormia lá. Peguei o café, mas antes de fazer como sempre fazia, forte e amargo do jeito que ele gostava, pensei: e se hoje eu fizesse do jeito que eu gosto? Fiz o café mais suave, com menos pó, e peguei açúcar cristal em vez do refinado. Botei uma colher cheia na minha xícara e provei. Gostoso. Simples assim. Gostoso. Há quanto tempo eu não fazia? Nada do jeito que eu gostava? Há quanto tempo eu não decidia nem o sabor do café que ia beber na minha própria casa? Foi nesse momento que Ademir apareceu na cozinha. Cabelo despenteado, camiseta manchada, cara de quem dormiu mal. Cadê meu café? Disse sem nem bom dia. Apontei para a cafeteira. Ele serviu, tomou um gole e fez cara feia. Que porcaria é essa, Hermínia? Tá fraco demais, faz direito.
Eu respirei fundo e disse algo que nunca tinha dito. Tá do jeito que eu gosto. Ele parou, me olhou como se eu tivesse falado em língua estrangeira. Como é? Eu disse que tá do jeito que eu gosto. Se você quer mais forte, faz você. O silêncio na cozinha ficou pesado. Ademir me olhava sem entender o que estava acontecendo. Eu também não entendia direito, mas sabia que alguma coisa tinha mudado dentro de mim. Você tá louca, mulher? Desde quando você responde pra mim desse jeito? Desde hoje, Ademir. Desde hoje. Ele pegou a xícara, jogou o café na pia e saiu da cozinha resmungando, falando que eu tava ficando maluca. Mas eu não tava maluca. Eu tava acordando. E despertar depois de tanto tempo dormindo dói, arde, incomoda, igual quando a gente sai de lugar escuro e a luz machuca os olhos. Passei o resto da manhã fazendo as coisas da casa, mas de modo diferente. Não corria mais. Lavava roupa no meu tempo, varria devagar, pensando. E pensando, fui lembrando de quem eu era antes de virar apenas a mulher do Ademir. Eu era Hermínia que costurava vestido de noiva para as moças da cidade. Hermínia que ria alto quando assistia programa de auditório. Hermínia que dançava forró na cozinha quando ninguém estava vendo. Hermínia que sonhava em visitar a praia, em comer sanduíche de presunto num restaurante chique, em ter uma bicicleta para andar de tarde. Onde tinha ficado essa Hermínia? Onde eu tinha enterrado essa mulher? Naquela tarde, enquanto Ademir dormia na rede da varanda, eu fiz uma coisa que não fazia há anos. Me arrumei. Penteei o cabelo. Passei batom velho que achei no fundo da gaveta, vesti a blusa florida que a Dalva tinha me dado no Natal passado e nunca usei porque Ademir disse que era roupa de palhaça. Me olhei no espelho e pela primeira vez em muito tempo gostei do que vi. Não era mais moça, não era mais nova, mas era eu. Era Hermínia. Saí de casa sem avisar nada. Fui até a praça do centro, sentei no banco debaixo da amendoeira e fiquei olhando as pessoas passarem. Tinha mãe com filho, pequeno, tinha casal de namorado, tinha velha conversando, tinha menino jogando bola. Vida acontecendo, gente vivendo, enquanto eu ficava trancada em casa há anos, servindo um homem que nem me via mais. Foi nessa tarde na praça que eu conheci ele, seu Valdecir. Um senhor de cabelo branco, bigode bem feito, sentou no banco do lado e disse: "Boa tarde, senhora." Eu quase não respondi, porque há tanto tempo ninguém falava comigo com educação. "Boa tarde", consegui falar. "A senhora vem sempre aqui?" "Não, primeira vez." "Que bom, então somos dois estreantes. Eu também é a primeira vez que sento neste banco." E começamos a conversar. Conversa simples, sobre o tempo, sobre as árvores da praça, sobre os pássaros. Mas fazia tanto tempo que ninguém conversava comigo. Conversava mesmo, não mandava, não ordenava, não reclamava, que eu sentia uma alegria esquisita no peito. Seu Valdecir era viúvo, aposentado do cartório, morava sozinho numa casa pequena perto da igreja. Tinha perdido a esposa há 2 anos e ainda estava aprendendo a viver só. "E a senhora é casada?" ele perguntou. Eu fiquei sem resposta por uns segundos. Era casada? No papel, sim. Mas no coração? Na vida? Na felicidade? "Sou", respondi, mas a palavra saiu com gosto amargo. "Há muito tempo." "E é feliz?" A pergunta me pegou desprevenida. Ninguém nunca tinha me perguntado se eu era feliz. "Não sei mais o que é ser feliz", respondi sem mentir. Seu Valdecir me olhou com carinho. Desses olhares que a gente não esquece. "Senhora, posso falar uma coisa? A vida é muito curta para a gente não saber se é feliz ou não. Depois dos 60, cada dia é presente, cada sorriso é vitória. Se a senhora não sabe se é feliz, provavelmente não é. E isso não tá certo." Ficamos conversando mais 1 hora. Ele me contou da esposa, do casamento bom que teve, dos filhos que moravam longe, mas ligavam sempre. Eu contei pouco, mas contei que às vezes me sentia invisível, que às vezes pensava que tinha esquecido como sorrir de verdade. Quando o sol começou a se pôr, eu sabia que tinha que ir embora, mas não queria. Queria ficar ali, conversando com alguém que me via, que me escutava, que me tratava como gente. "Amanhã eu venho aqui de novo, mesmo horário", disse seu Valdecir quando nos despedimos. "Se a senhora quiser conversar mais, vai ser muito bom." Caminhei para casa com o coração diferente. Não era paixão, não era amor, era a coisa mais simples e mais importante. Era lembrança de que eu ainda existia.
E se essa mensagem ressoou com você até aqui e quiser apoiar para que ela chegue a outras pessoas que também estão no limite, clique em Valeu demais. Esse gesto pequeno ajuda a manter viva essa missão de levar luz a quem já perdeu a esperança. Gratidão imensa. Em casa, Ademir mal reparou que eu tinha saído. Estava assistindo o jogo na televisão, cerveja na mão, cinzeiro cheio. Onde você foi? Saí para tomar ar. Para que isso? Mulher da sua idade? Fica em casa. Mas dessa vez, eu não abaixei a cabeça. Mulher da minha idade faz o que quer. Ele me olhou com raiva, mas não disse mais nada. Alguma coisa no meu jeito tinha mudado, e ele percebeu. Posso continuar com o resto da história? Me conta aí se você quer saber o que aconteceu no dia seguinte quando voltei na praça. Deixa nos comentários se você já sentiu isso também. Essa vontade de sumir de casa só para respirar, só para lembrar que existe. Sua experiência pode ajudar outras mulheres que estão passando pelo mesmo. Mas feliz de verdade, dessas que a gente sente o coração quentinho e um sorriso brotando sozinho. Ademir roncava do meu lado como sempre, mas naquela noite o ronco dele me incomodou mais do que nunca. Não era só o barulho, era tudo que aquele ronco representava. Anos de indiferença, de tratamento ruim, de ser ignorada dentro da própria casa. Me levantei devagar, fui até a cozinha e sentei na cadeira de sempre, olhando pela janela para o quintal escuro. A lua estava cheia, iluminando as plantas que eu cuidava sozinha, porque Ademir nunca se importou com nada que eu gostasse. Foi ali, naquele silêncio da madrugada, que eu comecei a entender uma coisa que demorei 67 anos para perceber. Eu não era obrigada a ficar. Não era obrigada a aceitar desrespeito, grosseria, indiferença. Não era obrigada a ser invisível na minha própria vida. A ideia me assustou e me libertou ao mesmo tempo. Eu podia sair daquela vida. Eu podia escolher ser feliz. No dia seguinte, acordei com uma energia diferente. Não era a alegria exatamente, era determinação. Fiz o café do jeito que eu gostava de novo, e quando Ademir reclamou, eu simplesmente disse: "Tem pão na padaria se você quiser buscar café lá." Ele ficou sem ação, porque nunca tinha visto essa Hermínia antes. Eu também não conhecia essa mulher que estava saindo de dentro de mim, mas gostei dela. Naquela tarde, voltei para a praça. Meu coração estava batendo acelerado, meio ansiosa para ver se seu Valdecir ia aparecer mesmo. E ele apareceu, pontual, com aquele sorriso gentil que eu não via em homem há décadas. "Boa tarde, dona Hermínia, que alegria ver a senhora de novo." Simples assim, mas ninguém falava comigo com essa gentileza. Fazia tanto tempo que eu quase chorei ali mesmo. Começamos a conversar de novo, e dessa vez eu me soltei mais. Contei da minha vida de costureira, dos vestidos bonitos que eu fazia, dos sonhos que eu tinha quando era mais nova. Seu Valdecir escutava com atenção, fazia perguntas, se interessava de verdade. "A senhora ainda costura?" ele perguntou. "Não, parei há muito tempo. Meu marido disse que não precisava mais." "E a senhora gostava?" "Gostava muito. Era a coisa que eu mais gostava de fazer no mundo." "Então por que parou?" A pergunta dele me calou. Por que mesmo eu tinha parado? Porque Ademir disse que não precisava? Porque ele achou que mulher casada não devia trabalhar fora? "Não sei", respondi, mas já sabia que estava mentindo para mim. Mesma. Eu sabia muito bem por que tinha parado, porque tinha deixado um homem decidir minha vida no meu lugar. Seu Valdecir me contou então da esposa dele, Dona Lurdinha, que tinha morrido de câncer. Ela era costureira também, sabe? Fazia as roupas das crianças da vizinhança. Mesmo quando ficou doente, insistia em costurar. Dizia que aquilo a mantinha viva. E era verdade. Quando ela parou de costurar, foi como se tivesse desistido de viver. As palavras dele me apertaram o coração. Será que eu também tinha desistido de viver quando parei de costurar? "Seu Valdecir", eu disse, "posso fazer uma pergunta meio atrevida?" "Pode, dona Hermínia." "O senhor foi feliz no casamento?" Ele sorriu, um sorriso doce, cheio de saudade. "Fui, muito feliz. Dona Lurdinha e eu éramos companheiros de verdade. Ela me respeitava, eu a respeitava. A gente ria junto, chorava junto, sonhava junto. Não era perfeito, mas era amor. Amor. Quando foi a última vez que eu senti amor no meu casamento? E a senhora, é feliz no seu casamento?" Dessa vez eu não menti. Não sou feliz há muito tempo. Meu marido,
Ele não me vê mais, seu Valdecir. Eu sou só a empregada que dorme na cama dele. Não tem carinho, não tem conversa, não tem nada que lembre amor. Senti as lágrimas virem, mas não segurei. Ali, sentada naquele banco da praça, com um homem que mal conhecia, mas que me tratava melhor do que meu próprio marido, eu chorei. Seu Valdecir não disse nada por um tempo. Só ficou ali do meu lado, respeitando minha dor. Quando eu parei de chorar, ele me ofereceu o lenço dele e disse: Dona Hermínia, a senhora já pensou em conversar com ele sobre isso? Já tentei, seu Valdecir. Ele diz que amor é bobagem de jovem, que gente da nossa idade tem que se conformar com companheirismo. E a senhora concorda? Não, não concordo mais. Foi nesse momento que ele disse uma coisa que mudou minha vida. Dona Hermínia, a senhora tem quantos anos? 67. Eu tenho 71. Se Deus quiser, a gente ainda tem uns 10, 15 anos pela frente. A senhora quer passar esses anos sendo infeliz? A pergunta dele me calou. 15 anos. 15 anos era muito tempo para desperdiçar sendo triste. Não, respondi. Não quero. Então a senhora precisa tomar uma decisão. Ou tenta salvar o casamento conversando sério com seu marido, ou salva a si mesma saindo dessa situação. Salvar a mim mesma. Ninguém nunca tinha me dito que eu podia salvar a mim mesma. Sempre me ensinaram que mulher se sacrifica, que mulher aguenta, que mulher não abandona o lar. Mas e se o lar não fosse mais um lar, e sim uma prisão? Naquela tarde, seu Valdecir me acompanhou até perto de casa. Dona Hermínia, ele disse antes de nos despedirmos, a senhora é uma mulher especial. Qualquer homem seria sortudo em ter a sua companhia. Se o seu marido não percebe isso, o problema é dele, não da senhora. Há quanto tempo ninguém me dizia que eu era especial? Há quanto tempo ninguém me via como mulher, não como objeto de serviço? Em casa, encontrei Ademir assistindo televisão, como sempre. Mas dessa vez, em vez de ir direto para a cozinha fazer o jantar, eu sentei no sofá. Ademir, a gente precisa conversar. Ele nem tirou os olhos da televisão. Conversar sobre o quê? Sobre nós, sobre nosso casamento, sobre como a gente está vivendo. Tá bom como tá, não vou perder programa por conversa fiada. Eu respirei fundo e fiz uma coisa que nunca tinha feito. Desliguei a televisão. Ademir me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Você pirou, mulher? Liga isso aí. Não. Primeiro a gente conversa, depois você assiste o que quiser. Quem é você para mandar em mim? Sou sua esposa há 44 anos e tô pedindo 5 minutos da sua atenção. Isso é muito? Ele ficou bravo, mas sentou no sofá, braços cruzados, cara de poucos amigos. Fala logo. Ademir, a gente tá mais parecendo dois estranhos morando na mesma casa. Você não conversa comigo, não me toca, não demonstra carinho. Quando foi a última vez que você disse que me ama? Amor é coisa de molecada, Hermínia. Gente da nossa idade tem responsabilidade, compromisso. Mas compromisso sem amor não é casamento, é sociedade. E eu não quero mais viver numa sociedade. Então, o que você quer? Quero que você me trate com carinho. Quero que a gente converse. Quero que você me veja como mulher, não como empregada. Ele riu. Um riso sem graça. Mulher de 67 anos querendo ser tratada como mocinha. Toma vergonha, Hermínia. Vergonha é o que você deveria sentir por tratar sua esposa desse jeito. A conversa descambou para briga, como sempre. Ademir disse que eu estava ficando louca, que mulher da minha idade devia se conformar com o que tinha, que se eu não estava satisfeita, o problema era meu. Foi nessa hora que eu senti uma força que não sabia que existia dentro de mim. Ademir, ou você muda esse jeito de me tratar, ou eu vou embora dessa casa. Ele parou de gritar e me olhou com desprezo. Vai embora para onde? Você não tem para onde ir. Não trabalha há 20 anos, não tem dinheiro, não tem nada. Sem mim, você não é nada. Essas palavras me doeram mais do que qualquer tapa na cara. Sem mim, você não é nada. Era assim que ele me via. Era assim que eu tinha me tornado. Nada. Naquela noite, deitada na cama ao lado de um homem que me desprezava, eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Se eu não era nada para ele, pelo menos ia tentar ser alguma coisa para mim mesma. Ia sair daquela casa. Não sabia como, não sabia para onde, mas ia sair. Porque ficar ali era morrer aos poucos, e eu ainda não estava pronta para morrer. Olha, se você chegou até aqui, eu quero que você reflita comigo.
Quantas vezes a gente aceita ser tratado mal porque tem medo de ficar sozinho? Quantas vezes a gente se diminui porque alguém nos fez acreditar que não valemos nada? Comenta aí embaixo. Se você já passou por isso, se conhece alguém que está passando. Sua história pode ajudar outras pessoas a terem coragem. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Assim você ajuda essa mensagem a chegar em mais mulheres que precisam ouvir que elas valem muito mais do que imaginam. A partir de agora, minha vida ia mudar de verdade. Você quer saber como eu saí de casa com 67 anos, sem dinheiro, sem profissão, mas com toda a coragem do mundo? Então fica comigo que eu vou contar tudo. Que eu me diminuí tanto que agora acredito que realmente não valho nada? Na quarta manhã, levantei com uma determinação que eu não sabia que tinha dentro de mim. Não era raiva, não era ódio, era uma vontade profunda de me salvar. Me olhei no espelho do banheiro e disse baixinho: Hermínia, você vai sair dessa casa. Não sei como, mas vai. E sabe o que mais me assustou? A mulher no espelho sorriu. Sorriu porque finalmente alguém estava falando a verdade com ela. Comecei a planejar. Minha fuga. Porque era isso mesmo, uma fuga, como quem planeja uma guerra. Primeiro, precisava de dinheiro. Ademir controlava tudo. O dinheiro da aposentadoria dele, a conta do banco, até o troco do pão ele sabia onde estava. Eu não tinha nem R$ 50 guardados. Segundo, precisava de um lugar para ficar. E terceiro, precisava arrumar trabalho. Aos 67 anos, sem trabalhar há 20, parecia impossível. Mas impossível tinha virado palavra proibida na minha vida. Comecei devagarzinho. Toda vez que Ademir me dava dinheiro para o mercado, eu guardava R$ 1 aqui, 2 ali. Dizia que o pão custou mais caro, que o açúcar subiu de preço. Em um mês, juntei R$ 43. Era quase nada, mas era meu dinheiro, suado com a minha coragem. Escondi tudo dentro de uma lata velha de biscoito, no fundo do guarda-roupa, debaixo de umas cobertas que não usava mais. Enquanto isso, continuava encontrando seu Valdecir na praça toda a tarde. Ele tinha virado meu conselheiro, meu amigo, minha esperança de que ainda existiam homens bons no mundo. Um dia, contei para ele que estava planejando sair de casa. Ele ficou preocupado. Dona Hermínia, a senhora pensou bem nisso? Sair de casa aos 67 anos não é brincadeira. Seu Valdecir, respondi, ficar naquela casa é que tá me matando. Prefiro tentar e dar errado do que não tentar e morrer de tristeza. Ele ficou um tempo quieto, pensando. Depois disse uma coisa que me deu mais força. Ainda. Se a senhora tem coragem para isso, então eu tenho que ajudar. Minha irmã, Dona Nirce, precisa de alguém para ajudar ela na venda de quitanda na feira. Não é muito dinheiro, mas é um começo. Meu coração disparou. Um trabalho, uma chance de me sustentar. Ela aceitaria uma mulher da minha idade? Aceita sim. Ela mesma tem 70 anos e trabalha todo dia. Diz que trabalho mantém a gente vivo. No dia seguinte, seu Valdecir me levou para conhecer Dona Nirce. Ela era uma senhora pequenina, mas cheia de energia, cabelo todo branco preso num coque, avental florido, sorriso largo. Então você é a Hermínia, que meu irmão não para de falar, disse ela com aquele jeito direto do interior. Ele me contou que você está querendo trabalhar. Quero sim, Dona Nirce, preciso muito. E por que uma mulher casada quer trabalhar na feira? Respirei fundo e decidi ser sincera. Porque meu casamento acabou, Dona Nirce, e eu preciso me sustentar sozinha. Ela me olhou de cima, embaixo, não com julgamento, mas com compreensão. Filha, eu também fui casada com um homem ruim. Quando ele morreu, pensei que ia morrer junto, mas descobri que viver sozinha é melhor que viver mal acompanhada. Se você quer trabalhar comigo, pode começar amanhã. Pago R$ 100 por semana. Não é muito, mas dá para começar a vida nova. R$ 100 por semana. Era mais dinheiro do que eu tinha visto junto em anos. Voltei para casa com o coração cantando, mas também com medo. Como ia? Esconder de Ademir que estava trabalhando? Como ia explicar que saía todo dia de manhã cedinho? Decidi que ia mentir. Ia dizer que estava ajudando uma amiga doente. Não era mentira completa. Eu estava ajudando uma amiga e eu era a amiga doente. Doente de tristeza e abandono. Na primeira manhã de trabalho, acordei às 4h30. Ademir nem percebeu, porque ele dormia até tarde sempre. Deixei um bilhete na mesa da cozinha. Fui ajudar Dona Socorro que tá doente. Volto de tarde. Tem
comida pronta na geladeira. Peguei minha bolsa velha, botei os R$ 43 que tinha guardado no fundo e saí para a rua. Era ainda escuro, mas eu não tinha medo, tinha esperança. A feira era longe, quase 1 hora de caminhada, mas cada passo que eu dava me deixava mais leve. Era como se cada metro de distância da minha casa fosse 1 metro mais perto da minha liberdade. Quando cheguei na barraca da Dona Nirce, ela já estava lá, arrumando as frutas, cantarolando uma música, sertaneja velha. "Bom dia, nova funcionária", disse ela sorrindo. "Pronta para trabalhar? Mais pronta do que nunca na vida. E se essa mensagem tocou fundo no seu coração, considere apoiar esse canal com um gesto de luz. Clique em "Valeu demais". Esse carinho ajuda a manter viva essa missão de entregar palavras que curam e despertam. O trabalho na feira era duro. Carregar caixa de fruta, ficar de pé o dia todo, lidar com cliente mal-educado, sol quente, chuva quando vinha. Mas eu nunca tinha sido tão feliz trabalhando. Cada real que eu ganhava era um tijolo na construção da minha independência. Cada dia que passava, eu me sentia mais forte, mais capaz, mais viva. Dona Nirce era uma professora de vida. Me ensinava não só sobre frutas e verduras, sobre como tratar cliente e fazer conta. Ela me ensinava sobre coragem. "Hermínia", ela dizia enquanto a gente arrumava a barraca. "Mulher que resolve mudar de vida depois dos 60 é guerreira. A maioria se conforma, aceita a tristeza como se fosse destino. Mas não é destino, é escolha. E você escolheu lutar." Em 2 semanas, eu já tinha mais de R$ 200 guardados. Era uma fortuna para quem não tinha nada. Comecei a procurar casa para alugar. Não queria nada grande, só um lugar pequeno que fosse meu, onde eu pudesse ser feliz em paz. Achei uma casinha de 2 cômodos no bairro São José, perto da feira. A Dona Francisca, queria R$ 300 por mês. Era caro, mas eu estava disposta a pagar. "A senhora mora sozinha?" ela perguntou quando fui ver a casa. "Vou morar", respondi. "Tô me separando." "Ah, então a senhora entende o que é solidão. Eu também sou separada, sei como é difícil recomeçar. A casinha é simples, mas é limpa e tem quintal. Se a senhora quiser, pode ser sua por R$ 250. Aquela redução de R$ 50 foi como um presente do céu. Voltei para casa naquele dia, sabendo que faltava pouco. Tinha o dinheiro, tinha onde morar, tinha trabalho. Só precisava da coragem final para dar o passo definitivo. Ademir estava assistindo televisão quando cheguei, como sempre. "Onde você anda metida todo dia, mulher?" "Já te expliquei, ajudando Dona Socorro." "Socorro de quê? Essa mulher tá doente há 1 mês? Que doença é essa?" "Doença de mulher, você não entenderia." Foi nessa hora que eu cometi um erro. Deixei a bolsa em cima da mesa sem perceber que tinha dinheiro aparecendo no fecho mal fechado. Ademir viu. "Que dinheiro é esse na sua bolsa, Hermínia?" Meu coração gelou. "Que dinheiro?" "Esse que tô vendo aqui." "De onde veio?" Pensei rápido. "Dona Socorro me deu para comprar remédio para ela amanhã." "Quanto dinheiro é esse?" "Não sei, não contei." Ele pegou minha bolsa e virou tudo na mesa. R$ 320. R$ 320 para remédio? Que remédio caro é esse? A mentira não sustentou. Ademir ficou desconfiado e começou a me seguir. No 3º dia, ele apareceu na feira, no meio da manhã. Me viu atrás do balcão da Dona Nirce, vendendo banana e laranja. A cara dele era de quem tinha descoberto uma traição. "Então é isso? Você tá trabalhando escondido?" Dona Nirce se meteu. "Seu marido dela? Pois fique sabendo que ela é uma das melhores funcionárias que já tive. Trabalhadora, honesta, educada. Você não tem nada a ver com isso, velha metida." Ademir me agarrou pelo braço na frente de todo mundo. "Vamos para casa. Agora." "Eu tô trabalhando, Ademir. Trabalho de mulher casada é em casa, não na feira que nem favelada." As palavras dele me queimaram por dentro. Favelada. Como se trabalhar fosse vergonha. Como se me sustentar fosse crime. Dona Nirce não se aguentou. "Escuta aqui, moço. Essa mulher tem mais dignidade trabalhando honestamente do que você sentado em casa o dia inteiro sendo sustentado pela aposentadoria." A briga na feira virou escândalo. Todo mundo parou para ver o marido gritando com a mulher que tinha resolvido trabalhar. Eu me senti humilhada, mas também senti uma força que nunca tinha sentido.
Olhei para Ademir e disse alto, para todo mundo ouvir: Você pode me obrigar a ir para casa hoje, mas não pode me obrigar a ficar lá para o resto da vida. O que você quer dizer com isso? Quer dizer que eu cansei. Cansei de ser maltratada, de ser desrespeitada, de ser vista como empregada na própria casa. Ou você muda, ou eu vou embora de vez. O silêncio na feira foi total. Até os passarinhos pararam de cantar. Ademir me olhava como se eu tivesse enlouquecido completamente. Você tá falando sério? Nunca falei tão sério na vida. E você acha que eu vou mudar por sua causa? Não espero que mude por minha causa, Ademir. Espero que mude por você mesmo. Mas se não mudar, não tem problema. Eu mudo minha vida sozinha. Saímos da feira em silêncio, ele na frente, eu atrás. Mas era um silêncio diferente. Não era o silêncio de quem se submete, era o silêncio de quem tomou uma decisão. Naquele dia, andando pelas ruas de volta para casa, eu sabia que minha vida de casada estava chegando ao fim. E pela primeira vez em 44 anos de casamento, eu não estava triste com isso. Estava aliviada. Quer saber como foi a briga final, como eu saí de casa e como foi recomeçar sozinha aos 67 anos? Me conta aí nos comentários se você está torcendo por mim, se você quer saber como essa história termina. E se você conhece alguma mulher que está passando pelo mesmo, compartilha esse vídeo com ela. Às vezes a gente precisa ouvir a história de alguém que teve coragem para ter coragem também. Uma vagabunda, como se trabalhar para me sustentar fosse o maior pecado do mundo. Nos primeiros dias, ele tentou me controlar ainda mais. Trancou a porta de casa por dentro e escondeu a chave. Disse que eu não ia sair mais para lugar nenhum. Você vai ficar aqui até aprender a ser mulher direito, disse ele, como se eu fosse criança de 5 anos sendo castigada. Mas eu já não era mais a mesma Hermínia de antes. Aqueles dias trabalhando na feira, ganhando meu próprio dinheiro, sendo respeitada pela dona Nirce e pelos clientes, tinham me mostrado quem eu realmente era, por baixo de todo aquele sofrimento. Eu era uma mulher forte, trabalhadora, capaz de me sustentar sozinha. E ninguém, nem mesmo o homem com quem eu tinha vivido 44 anos, ia conseguir apagar essa verdade de dentro de mim. No terceiro dia de cárcere privado, porque era isso mesmo o que estava acontecendo, eu disse para Ademir: ou você me deixa sair, ou eu chamo a polícia. Não pode me prender dentro de casa. Ele riu daquele jeito desprezível. Polícia vai fazer o quê? Você é minha esposa, tá na minha casa. Tenho o direito de te educar. Educar? Eu tenho 67 anos, Ademir. Não sou cachorro para ser educado. Pois está se comportando que nem cadela no cio, correndo atrás de trabalho na rua. Aquelas palavras me feriram tão fundo que eu senti uma raiva que nunca tinha sentido na vida. Uma raiva limpa, justa, libertadora. Ademir, eu disse, me levantando da cadeira da cozinha onde ele me obrigava a ficar o dia inteiro. Você acabou de falar a última grosseria que vai falar comigo na vida. Ah, é? E o que você vai fazer? Vou sair dessa casa, hoje mesmo. E foi nessa hora que ele mostrou quem realmente era por baixo de toda aquela pose de marido respeitável. Me empurrou contra a parede da cozinha, forte, com raiva. Não foi a primeira vez que ele botou a mão em mim, mas eu sempre tinha fingido que não tinha acontecido, sempre tinha arrumado desculpa na minha cabeça. Ele estava nervoso, ele estava bebido, eu que provoquei. Mas dessa vez não. Dessa vez eu olhei nos olhos dele e disse: se você encostar a mão em mim de novo, eu grito até os vizinhos virem ver. Grita mesmo. Vamos ver se alguém vai acreditar numa louca velha mentirosa. Ele disse isso sorrindo, como se tivesse certeza absoluta de que ninguém ia me defender, de que eu não valia nada para ninguém. E talvez tivesse razão sobre os vizinhos. A maioria pensava mesmo que mulher casada tinha que aguentar tudo calada. Mas ele tinha se esquecido de uma coisa. Eu não estava mais sozinha no mundo. Tinha dona Nirce, que me esperava na feira. Tinha seu Valdecir, que me tratava com carinho. Tinha gente que me via como ser humano, não como propriedade. Naquela noite, enquanto Ademir dormia pesado depois de uma garrafa inteira de cachaça, ele sempre bebia demais quando ficava nervoso. Eu fiz minha mala. Não uma mala grande, porque eu não tinha roupas boas mesmo. Uma sacola de feira velha, onde botei 2 blusas, 2 saias, 2 calcinhas, um sutiã e minha escova de dente. Peguei os R$ 420 que tinha conseguido guardar
Escondi tudo debaixo do colchão do lado onde eu dormia. No outro dia, Ademir saiu para resolver umas coisas na cidade. Nem me disse o que era. Nunca me dizia nada mesmo. Assim que ele pisou para fora de casa, eu peguei minha sacola, escrevi um bilhete e deixei em cima da mesa da cozinha. Ademir, cansei de ser maltratada. Fui viver minha vida. Não me procure. A casa é sua, as coisas são suas, mas eu sou minha. Hermínia. Caminhei pelas ruas da cidade como quem estava saindo da cadeia depois de 44 anos presa. Cada passo me deixava mais leve, mais livre, mais viva. O sol estava forte, mas não me incomodava. O vento batia no meu rosto e parecia que estava lavando toda aquela tristeza acumulada. Fui direto para a casa da Dona Francisca, a senhora que tinha alugado a casinha para mim. Dona Hermínia, que surpresa! Veio ver a casa de novo? Não, Dona Francisca, vim morar. Se a senhora ainda aceita, eu quero alugar a casa a partir de hoje mesmo. Ela me olhou com aquele jeito de quem entende as coisas sem precisar perguntar muito. Saiu de casa mesmo, foi? Saí. E não vou voltar. Tem certeza disso? Casamento é coisa séria, não é brincadeira não. Dona Francisca, a senhora já foi desrespeitada pelo próprio marido. Ela ficou quieta um tempo, depois suspirou. Fui. Por isso mesmo que me separei dele há 15 anos. Então a senhora sabe como é. Sabe que chega uma hora que a gente tem que escolher. Ou morre de tristeza, ou vive de verdade. Sei, minha filha. Sei muito bem. A casa é sua. Pode se mudar hoje mesmo se quiser. E foi assim, simples assim, que eu aluguei minha primeira casa aos 67 anos de idade. R$ 250 por mês, água e luz por minha conta. Mas era meu cantinho. Meu lugarzinho no mundo. A casa era pequena mesmo. Uma sala que servia de quarto também, uma cozinha minúscula, um banheiro e um quintalzinho nos fundos. Não tinha móvel nenhum, só o fogão velho que a Dona Francisca deixou e uma cama de solteiro com colchão fino. Mas para mim, aquela casa era um palácio. Era minha liberdade tendo endereço. Passei o primeiro dia organizando minhas poucas coisas, limpando tudo, conhecendo cada cantinho da minha nova vida. À tarde, fui na feira procurar Dona Nirce para avisar que podia voltar ao trabalho. Ela estava preocupada comigo desde aquele dia que Ademir apareceu lá fazendo escândalo. Hermínia, menina, como é que você tá? Aquele homem não te machucou? Machucou? Não me machucou não, Dona Nirce. Mas também não vai mais ter chance de machucar. Saí de casa. Os olhos dela se encheram de lágrima. Saiu mesmo? Ah, minha filha, que coragem danada. A senhora acha que fiz certo? Acho que fez o que tinha que fazer. Mulher não é saco de pancada, não é empregada sem salário. Mulher é gente, tem que ser tratada como gente. Então posso voltar a trabalhar amanhã mesmo? Pode, e com aumento. Agora você vai ganhar R$ 120 por semana. Funcionária corajosa merece salário melhor. R$ 120 por semana. Era mais dinheiro do que eu tinha visto junto na minha vida inteira. Com R$ 480 por mês, eu conseguia pagar o aluguel, comprar comida, pagar as contas e ainda sobrava um pouquinho para guardar. Pela primeira vez na vida, eu ia ser financeiramente independente. Não ia depender de ninguém para nada. Naquela primeira noite na minha casa, deitada no colchão fino, olhando para o teto rachado, eu me sentia a mulher mais rica do mundo. Não porque tinha dinheiro, que eu não tinha mesmo, mas porque tinha liberdade. Liberdade para acordar na hora que eu quisesse, para fazer o café do jeito que eu gostasse, para assistir à televisão que eu ainda ia, comprar no programa que eu escolhesse, para conversar com quem eu quisesse, para sorrir quando eu tivesse vontade. Mas nem tudo foi fácil, não vou mentir. Teve noite que eu chorei de solidão, que senti falta até das coisas ruins da vida anterior, porque pelo menos eram conhecidas. Teve dia que olhava para o espelho e pensava: Hermínia, você enlouqueceu. Mulher da sua idade não sai de casa para morar sozinha. Você vai morrer abandonada, vão te achar morta nessa casa daqui a uns anos. Teve momento que a coragem fugia e sobrava só o medo. Foi numa dessas noites difíceis que eu encontrei seu Valdecir na praça. Eu tinha ido lá para respirar um pouco, para sair de dentro de casa que estava me sufocando de tanta solidão. Ele estava sentado no banco de sempre, olhando as estrelas. Dona Hermínia, que alegria ver a senhora. Como tem passado? Contei para ele tudo o que tinha acontecido.
A saída de casa, a casa nova, o trabalho na feira, as noites de medo e solidão. Ele me ouviu, com atenção, daquele jeito carinhoso que eu tinha aprendido a amar. Quando terminei de falar, ele disse: Dona Hermínia, a senhora fez a coisa mais corajosa que uma mulher pode fazer. Escolheu a própria felicidade. Mas eu tenho medo, seu Valdecir. Medo de não conseguir, de ficar sozinha pro resto da vida, de morrer abandonada. Medo é normal, Dona Hermínia. Até eu, homem e viúvo, tenho medo da solidão. Mas a senhora prefere ficar sozinha, sendo respeitada ou acompanhada, sendo humilhada? A pergunta dele me calou. Era exatamente isso. Eu preferia 1000 vezes a solidão com dignidade do que a companhia com humilhação. Prefiro ficar sozinha sendo respeitada. Então, a senhora já sabe que tomou a decisão certa. O resto é questão de tempo e coragem para construir a vida nova. Seu Valdecir, posso fazer uma pergunta atrevida? Pode. O senhor não se sente sozinho? Sinto. Todo dia. Mas aprendi uma coisa. Solidão física é diferente de solidão da alma. Quando eu estava com minha esposa, eu tinha companhia física e da alma. Agora tenho só solidão física. Mas quando a gente vive com alguém que não nos respeita, a gente tem solidão da alma, que é pior. Voltei para casa naquela noite com o coração mais leve. Seu Valdecir tinha me ajudado a entender que eu não estava sozinha de verdade. Estava sozinha fisicamente, mas minha alma estava livre, estava em paz. E isso valia mais que qualquer companhia falsa. Quer saber como foi que eu aprendi a viver? Sozinha. Como conheci o amor de novo aos 67 anos e como minha vida virou completamente do avesso pro lado bom. Me conta nos comentários se você tá torcendo pela minha felicidade, se você acredita que ainda dá tempo de ser feliz em qualquer idade. Sua energia boa me dá força para continuar contando essa história, que pode ser a história de muita gente que tá me ouvindo agora. História, a hora que mostra que Deus nunca abandona quem tem coragem de lutar. Já fazia 2 meses que eu estava morando sozinha, trabalhando na feira da Dona Nirce, aprendendo a ser dona da minha própria vida, quando aconteceu uma coisa que eu jamais imaginei que fosse possível numa idade como a minha. Amor. Amor de verdade, desses que a gente acha que só existe nas novelas ou na vida de gente mais nova. Tudo começou numa tarde de setembro, quando seu Valdecir chegou na praça mais arrumado que de costume. Cabelo penteado com brilhantina, camisa social azul clara bem passadinha, sapato preto engraxado, cheiro de sabonete bom. Eu reparei porque fazia tempo que não via homem se arrumando para nada, muito menos para conversar comigo. Dona Hermínia, ele disse depois que a gente se cumprimentou, posso fazer um convite para a senhora? Meu coração deu uma acelerada. Que convite, seu Valdecir? Tem uma festa na Igreja São Francisco no sábado que vem, festa junina. Atrasada, com quadrilha, comida típica, forró. A senhora não gostaria de ir comigo? Gente, vocês não sabem o que passou pela minha cabeça naquele momento. Fazia mais de 20 anos que nenhum homem me convidava para sair. 20 anos. A última vez que eu tinha dançado forró foi no casamento de uma prima em 1993. E Ademir ficou o tempo todo reclamando, dizendo que mulher da minha idade fazia papel de boba dançando. Desde então, toda vez que tinha festa, ou eu não ia, ou ficava sentada, num canto vendo os outros se divertirem. Seu Valdecir, eu disse, faz tanto tempo que eu não vou numa festa que nem sei mais se lembro como se dança. Dona Hermínia, a senhora acha que eu vou numa festa para ficar sentado? A gente vai é se divertir, dançar até o sol raiar, comer pamonha e beber quentão. A senhora aceita? Aceito. Respondi sem nem pensar 2 vezes. E sabe por quê? Porque naquele momento eu entendi que merecia ser feliz, merecia ser cortejada, merecia ser tratada, como uma senhora que vale alguma coisa. No sábado da festa, passei a tarde toda me arrumando. Lavei e penteei o cabelo. Passei um batom cor-de-rosa que comprei na farmácia. Vesti meu vestido azul marinho mais bonito e até borrifei um perfuminho barato que tinha ganhado da vizinha. Quando me olhei no espelho, vi uma mulher diferente. Não era mais nova, não era mais mocinha, mas era uma mulher que estava renascendo para os sentimentos bons da vida. Seu Valdecir veio me buscar às 7 horas, em ponto, e quando abri a porta, vi o sorriso mais bonito do mundo no rosto dele. Dona Hermínia, a senhora tá linda, linda de verdade. Há quanto tempo ninguém me dizia que eu estava linda?
Há quanto tempo eu não me sentia linda? Obrigada, seu Valdecir. O senhor também está muito elegante. E era verdade. Ele estava de terno marrom, gravata bege, cabelo penteado, bigode aparado. Parecia um galã de filme antigo. A festa da igreja estava uma beleza. Bandeirinhas coloridas, barraquinhas de comida, sanfona tocando, gente de todas as idades se divertindo. Mas o que mais me chamou a atenção foi como as pessoas olhavam para a gente, com carinho, com respeito, como se achassem bonito ver dois idosos juntos, arrumados, felizes. Ninguém riu, ninguém fez piada, ninguém disse que éramos ridículos. Pelo contrário, várias pessoas vieram cumprimentar a gente, elogiar como estávamos bonitos juntos. Vamos dançar, dona Hermínia? Seu Valdecir perguntou quando a sanfona começou a tocar. Um chachado. Meu coração disparou. Seu Valdecir, eu já disse que faz muito tempo, então tá na hora de relembrar. Vem cá. Ele me estendeu a mão e me levou para a pista de dança que era o pátio da igreja mesmo. No começo eu estava dura, com medo de errar, de fazer feio, de tropeçar, mas seu Valdecir me guiava com tanta paciência, com tanto carinho, que aos poucos fui me soltando. E aí aconteceu uma coisa mágica. Meus pés começaram a lembrar dos passos de dança que eu achava que tinha esquecido. Meu corpo começou a se mexer no ritmo da música. Minha alma começou a voar. Ali, naquela pista de dança da igreja, dançando forró com um homem bom que me tratava como rainha, eu me senti viva de uma forma que não sentia há décadas. Me senti mulher de novo. Viu só? Seu Valdecir disse no meu ouvido, enquanto dançávamos. A senhora ainda sabe dançar, que nem uma menina. Como é que eu podia ter esquecido uma coisa tão gostosa? Porque a senhora nunca esqueceu. Só estava guardado lá no fundo do coração, esperando a hora certa de aparecer de novo. Durante a música, eu senti uma alegria tão grande que as lágrimas vieram sozinhas. Lágrimas de felicidade, de gratidão, de descoberta. Entre uma dança e outra, a gente conversava, ria, comia pamonha, bebia quentão. Seu Valdecir me apresentava para os amigos dele como a Dona Hermínia, a mulher mais corajosa que eu conheço. Corajosa. Ninguém nunca tinha me chamado de corajosa. Sempre me chamaram de medrosa, de submissa, de acomodada. Mas ali, naquela festa, eu era corajosa aos olhos de um homem bom. Dona Hermínia, ele disse quando sentamos numa mesinha para descansar um pouco. Posso falar uma coisa? Pode. A senhora é uma mulher especial, muito especial. Qualquer homem seria abençoado em ter a sua companhia. Seu Valdecir, não precisa falar essas coisas só para me agradar. Eu não falo coisa que não sinto, Dona Hermínia. Desde que conheci a senhora naquela praça, minha vida mudou. Eu acordo todo dia pensando na nossa conversa da tarde. Durmo todo dia agradecendo por ter conhecido alguém como a senhora. As palavras dele me tocaram tão fundo que eu não consegui responder na hora. Fiquei ali, olhando para aquele homem bom que falava comigo com tanto carinho e pensando, meu Deus, será que ainda é possível? Será que aos 67 anos eu ainda posso encontrar alguém que me ame de verdade? Seu Valdecir, consegui falar. O Senhor também mudou minha vida. Me ensinou que ainda posso ser feliz, que ainda posso sonhar, que ainda posso me sentir mulher. Voltamos para dançar e ficamos na festa até quase meia-noite. Quando chegou a hora de ir embora, eu não queria que acabasse. Queria ficar ali para sempre, dançando, conversando, rindo, sendo feliz ao lado de um homem que me via, que me respeitava, que me tratava como gente. Dona Hermínia, seu Valdecir disse quando chegamos na porta da minha casa. Posso confessar uma coisa? Pode. Tô me apaixonando pela senhora. Gente, se fosse possível morrer de emoção, eu tinha morrido ali mesmo na porta de casa. Alguém estava se apaixonando por mim aos 67 anos. Por mim, Hermínia, a mulher que o ex-marido dizia que não valia nada, que era feia, que era velha, que não prestava para nada. Seu Valdecir, eu disse com a voz tremendo, posso confessar uma coisa também? Pode. Eu também tô me apaixonando pelo senhor. E tô com medo. Medo de quê? Medo de ser feliz. Medo de acreditar que isso é verdade. Medo de acordar e descobrir que é só sonho. Ele segurou minha mão com as duas mãos dele, olhou bem nos meus olhos e disse, Dona Hermínia, não é sonho, é real. E a senhora merece toda a felicidade do mundo. Merece ser amada, ser respeitada, ser tratada como a rainha que é.
Naquela noite, quando entrei em casa depois que ele foi embora, me olhei no espelho e vi uma mulher transformada. Os olhos brilhando, o rosto corado, o sorriso largo. Era eu, mas era uma eu que não conhecia há décadas. Nas semanas seguintes, nosso namoro foi crescendo devagarinho, como flor que nasce em terra boa. Todo dia, depois do trabalho na feira, eu ia para a praça encontrar com ele. Todo dia a gente conversava, ria, dividia sonhos e medos. Todo fim de semana ele inventava um passeio, uma volta no centro da cidade, um lanche na padaria, uma visita na casa de uma amiga dele, sempre me tratando como dama, sempre me fazendo sentir especial. Um dia, ele chegou na praça com uma proposta que me deixou sem ar. Dona Hermínia, que tal a gente fazer uma viagem juntos? Viagem para onde? Para a praia. Eu nunca levei a senhora para conhecer o mar e uma mulher como a senhora merece ver a imensidão do oceano. Praia. Eu nunca tinha visto o mar na minha vida. Sempre sonhei, sempre quis, mas Ademir sempre dizia que era desperdício de dinheiro, que praia era coisa de gente rica, que a gente não tinha idade para essas bobagens. E se você sentiu que essa mensagem tocou profundamente seu coração, considere clicar no "Valeu demais". Esse pequeno gesto apoia essa missão de continuar trazendo mensagens de luz para todos que precisam. Agora, continuando. Seu Valdecir, eu nunca vi o mar, então tá na hora de ver. A senhora quer ir comigo? Quero muito. E foi assim que, aos 67 anos, eu fiz minha primeira viagem para a praia. 2 horas de ônibus até Maceió. Hospedagem numa pousadinha simples, mas limpa. 3 dias de felicidade pura vendo o mar, sentindo a areia nos pés, ouvindo o barulho das ondas. Na primeira manhã na praia, quando vi aquela imensidão azul pela primeira vez na vida, chorei. Chorei de emoção, de gratidão, de felicidade. É lindo demais, seu Valdecir. Como é que pode existir uma coisa tão linda? Porque Deus fez o mundo bonito pra gente que tem coragem de sair de casa para ver. Ele respondeu. E a senhora teve essa coragem. Foram 3 dias que eu nunca vou esquecer. Caminhadas na beira da praia, conversas embaixo do guarda-sol, almoços de frutos do mar, banhos de mar com ele me segurando pela mão para eu não ter medo das ondas. 3 dias me sentindo a mulher mais feliz e mais amada do mundo. Na última noite, sentados na varanda da pousada vendo o pôr do sol no mar, seu Valdecir pegou minha mão e disse: Dona Hermínia, eu quero passar o resto da minha vida fazendo a senhora feliz. Voltamos para a cidade noivos. Noivos aos 67 e 71 anos. E sabe o que mais me emociona? Meus filhos, que no começo ficaram preocupados com meu relacionamento, agora estavam felizes vendo a transformação na minha vida. Mãe, minha filha Dalva disse quando contei que ia casar de novo. Eu nunca vi a senhora tão feliz. Se seu Valdecir faz a senhora sorrir assim, então ele tem nossa bênção. A partir de agora, a história fica ainda mais bonita, porque amor tardio tem um gosto diferente, tem gosto de segunda chance, de milagre, de presente de Deus. Quer saber como foi o pedido de casamento, como foi a cerimônia e como é minha vida hoje aos 72 anos, casada com o amor da minha vida? Então fica comigo que eu vou contar tudo, cada detalhe dessa felicidade que eu pensei que nunca mais ia sentir. Toda, porque quando o amor chega na vida da gente depois dos 60, ele vem com uma força diferente, com um sabor de milagre, de presente de Deus para quem teve coragem de não desistir de ser feliz. O pedido de casamento do seu Valdecir aconteceu numa tarde de dezembro de 2013, quase 1 ano e meio depois que a gente começou a namorar. Estava um sol lindo, desses de fim de ano que parecem que carregam esperança dentro da luz. A gente estava na nossa praça de sempre, conversando sobre a vida, sobre os planos para o ano que vinha, quando de repente ele ficou meio nervoso, mexendo as mãos, suando mesmo com a brisa fresca da tarde. Dona Hermínia, ele disse, posso fazer uma pergunta muito importante para a senhora? Meu coração já sabia o que vinha pela frente, mas fingi que não sabia. Pode, seu Valdecir. O que é? A senhora é feliz comigo? Muito feliz? Por que pergunta isso? Porque eu quero que a senhora seja feliz comigo pro resto da vida que Deus ainda nos der. E foi aí que ele se levantou do banco, meio trêmulo, e se ajoelhou ali mesmo na praça, na frente de todo mundo que passava.
Gente, vocês precisavam ver a cena. Um senhor de 72 anos ajoelhado numa praça pública, pedindo uma senhora de 68 anos em casamento. As pessoas pararam para olhar, mas não era olhar de deboche, não. Era olhar de quem estava vendo alguma coisa bonita, alguma coisa rara, alguma coisa que fazia o coração esquentar. Hermínia Ramos de Oliveira. Ele disse usando meu nome completo pela primeira vez. Você aceita casar comigo? Eu estava tão emocionada que não conseguia falar. As lágrimas vieram sozinhas, lágrimas grossas de felicidade que eu nem tentei secar. Ali, naquela praça onde a gente se conheceu, onde nossa amizade virou amor, onde descobrimos que nunca é tarde para recomeçar, eu disse o sim mais feliz da minha vida. Aceito, seu Valdecir. Aceito e quero muito casar com o senhor. Ele me abraçou ali mesmo e a gente ficou abraçado enquanto as pessoas batiam palma, enquanto uma senhora que passava gritava, que lindo, enquanto até os passarinhos pareciam cantar mais alto. Foi o momento mais feliz da minha vida, mais feliz ainda do que quando casei pela primeira vez aos 23 anos, porque agora eu sabia o que era amor de verdade, amor que respeita, que cuida, que faz crescer. E agora? Eu perguntei ainda abraçada com ele. Agora a gente vai no cartório segunda-feira. Marcar a data, ele respondeu. Que tal em março? Começo de outono, tempo bonito, nem muito quente, nem muito frio. Março tá perfeito, eu disse. Vai dar tempo de organizar tudo direitinho. Organizar o quê? A senhora quer festa? Não festa grande, não. Mas quero casar bonito, quero convidar meus filhos, seus filhos, uns amigos. Quero que seja um dia especial. Nos 3 meses seguintes, a gente se organizou para a cerimônia. Não ia ser nada luxuoso, porque nenhum de nós dois tinha dinheiro para luxo, mas ia ser feito com carinho, com capricho, com amor. Seu Valdecir insistiu em comprar meu vestido. Noiva tem que ter vestido novo, ele disse. Não precisa ser caro, mas tem que ser bonito. Fomos juntos na loja de roupas do centro e escolhemos um vestido azul claro, simples mas elegante, que me caiu muito bem. Ele também comprou o terno novo, azul marinho, camisa branca, gravata azul claro, que combinava com meu vestido. Quando a gente saiu da loja, carregando as roupas, ele disse: Dona Hermínia, a senhora sabe que vai ser a noiva mais bonita que já pisou naquela igreja? Seu Valdecir, noiva de 68 anos não é mais novidade, não. Para mim, é. Para mim, a senhora vai ser sempre a mulher mais bonita do mundo. A cerimônia foi marcada para 23 de março de 2014, na Igreja do Rosário, a mesma onde eu tinha sido batizada quando era criança. O padre, seu Antônio, que conhecia a família há décadas, ficou muito emocionado quando soube que eu ia casar de novo. Dona Hermínia, que alegria saber que a senhora encontrou o amor de novo. Deus abençoa quem tem coragem de recomeçar. Convidamos poucas pessoas. Meus 3 filhos com as famílias, os 2 filhos dele que vieram de outras cidades, Dona Nirce, alguns vizinhos e amigos da igreja. Na véspera do casamento, minha filha Dalva veio me ajudar a me arrumar. Ela trouxe uma maquiadora, amiga dela, que fez uma maquiagem linda mas natural, realçando minha beleza sem exagerar. Mãe, Dalva disse enquanto a moça pintava meu rosto, eu nunca vi a senhora tão feliz, tão bonita. É porque pela primeira vez na vida eu tô casando por amor, filha. Amor de verdade, desses que fazem a gente flutuar. O dia 23 de março amanheceu lindo, com sol brilhando, mas não muito quente, vento suave, céu azul sem nenhuma nuvem. Era como se até a natureza tivesse conspirado para fazer meu dia perfeito. Me arrumei em casa com calma, pensando em cada momento, saboreando cada segundo daquele dia que eu tinha sonhado, mas nunca achei que fosse acontecer de verdade. Quando me olhei no espelho pela última vez, antes de sair, vi uma mulher transformada. Não era mais jovem, o tempo tinha deixado suas marcas no meu rosto e no meu corpo. Mas era uma mulher feliz, uma mulher amada, uma mulher que tinha tido coragem de lutar pela própria felicidade. Hermínia, eu disse para o meu reflexo, você conseguiu. Você não desistiu e conseguiu. Seu Valdecir foi me buscar em casa numa Kombi que ele pediu emprestado para o cunhado, toda enfeitada com fitas brancas e flores do campo. Quando abri a porta e ele me viu vestida de noiva, o sorriso dele foi tão grande que iluminou a rua inteira. Minha noiva linda, ele disse, me oferecendo o braço. Pronta para ser feliz para o resto da vida?
Mais pronta do que nunca, respondi. O caminho até a igreja foi uma festa. As pessoas na rua acenavam, gritavam, viva os noivos, jogavam arroz e pétalas de flores. Era como se a cidade inteira tivesse resolvido comemorar nosso amor. Na porta da igreja, meus filhos estavam esperando, todos emocionados, todos felizes vendo a mãe realizando um sonho que parecia impossível. A cerimônia foi simples, mas linda. O padre Seu Antônio fez uma homilia bonita sobre o amor que não tem idade, sobre a coragem de recomeçar, sobre como Deus abençoa quem não desiste de ser feliz. Na hora dos votos, Seu Valdecir segurou minhas mãos e disse: Hermínia, prometo amar você, não só enquanto eu viver, mas enquanto meu coração conseguir bater de emoção quando olhar para você. Prometo cuidar de você na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na juventude que já passou e na velhice que ainda vai chegar. Prometo ser seu companheiro, seu amigo, seu amor para sempre. Quando chegou minha vez, eu disse: Valdecir, você me ensinou que nunca é tarde para ser feliz. Você me mostrou que eu ainda podia ser amada, respeitada, cuidada. Prometo retribuir todo esse amor. Prometo caminhar ao seu lado até onde Deus permitir. Prometo ser sua companheira, sua amiga, sua mulher com todo o amor que cabia no meu coração. E ainda sobrava. Na hora do sim, quando o padre perguntou se eu aceitava Seu Valdecir como esposo, minha voz saiu firme e clara. Aceito. De todo o coração aceito. E quando perguntou se ele me aceitava como esposa, a voz dele tremeu de emoção. Aceito, e agradeço a Deus por essa bênção. Quando trocamos as alianças, senti que estava fechando um ciclo de sofrimento e abrindo um ciclo de felicidade. Pelo poder que me foi conferido por Deus e pela Igreja, eu os declaro marido e mulher. O que Deus uniu, ninguém separe. E aí veio o beijo de casados, o beijo que selou nossa união na frente de Deus e dos homens. A igreja inteira aplaudiu, chorou, vibrou. Era amor puro acontecendo ali, amor que venceu a idade, o preconceito, o medo, a solidão. A festa foi no salão paroquial mesmo, bem simples. Bolo de chocolate que Dona Nirce fez, salgadinhos que as vizinhas ajudaram a preparar, refrigerante, cerveja para os homens, música de sanfona que seu Manuel, amigo da igreja, tocou de graça. Mas foi a festa mais bonita do mundo porque era a festa do amor, festa da vitória, festa de quem não desistiu de sonhar. Dançamos até tarde, eu e meu marido. Que alegria poder falar meu marido aos 68 anos. Dançamos como dois adolescentes apaixonados. Senhora Hermínia Ferreira dos Santos. Ele disse no meu ouvido enquanto dançávamos usando meu novo nome. Como soa bonito. Soa como música, respondi. Soa como felicidade. Nossa lua de mel foi passar uma semana numa pousadinha em Penedo, cidade histórica de Alagoas, que fica na beira do rio São Francisco. 7 dias de pura felicidade, caminhando de mãos dadas pelas ruas de pedra, tomando banho de rio, conversando na varanda da pousada vendo o pôr do sol. 7 dias descobrindo que amor na maturidade tem um gosto especial, um gosto de gratidão, de segunda chance, de milagre. Quando voltamos para casa, nossa casa porque ele vendeu a dele e viemos morar na minha casinha pequena, mas aconchegante, eu me sentia a mulher mais completa do mundo. Não porque tinha um homem do meu lado, mas porque tinha um companheiro, um amigo, um amor verdadeiro que me via, me respeitava, me amava do jeito que eu era. Quer saber como foi nossa vida de casados, como enfrentamos os desafios da idade, como foi envelhecer junto com alguém que me ama de verdade? Então, fica comigo, que eu vou contar os últimos anos dessa história, os anos mais bonitos da minha vida. Os anos que provam que felicidade não tem prazo de validade e que amor verdadeiro é o melhor remédio contra qualquer dor da alma. Agora são 2025. Eu tô com 72 anos completinhos. E seu Valdecir, meu companheiro de vida, meu amor tardio, meu presente de Deus, tá com 75. Já fazemos 11 anos de casados, 11 anos de uma felicidade que eu nunca pensei que fosse possível sentir nessa idade, nessa fase da vida que todo mundo diz que é só para se conformar e esperar o fim. Mas olha, vou ser sincera com vocês, não foi só alegria, não foi só rosa sem espinho.
Envelhecer junto com alguém que a gente ama de verdade tem suas dificuldades, seus desafios, suas dores. Em 2019, seu Valdecir teve um problema sério no coração. Precisou fazer uma cirurgia que deixou a gente apavorada. Lembro como se fosse ontem. Ele passou mal numa manhã de terça-feira, dor no peito, falta de ar, suor frio. Chamei a ambulância desesperada, segurando a mão dele, rezando todos os santos que eu conhecia. Hermínia, ele disse enquanto a gente esperava a ambulância, se alguma coisa acontecer comigo... Não fala besteira, eu interrompi. Não vai acontecer nada. Você vai ficar bom e a gente vai continuar nossa vida juntos. Mas se acontecer, eu quero que você saiba que estes foram os anos mais felizes da minha vida. Você me deu uma alegria que eu não sabia que existia. Chorei igual criança, ali mesmo na sala de casa, segurando aquele homem que tinha se tornado minha vida inteira. A cirurgia durou 4 horas. 4 horas que pareceram 4 anos, eu andando de um lado pro outro na sala de espera do hospital, rezando, chorando, fazendo promessa, pedindo a Deus para não levar meu companheiro embora tão cedo. Meus filhos vieram todos, ficaram comigo, me deram força. Mãe, seu Valdecir é forte, vai ficar bom, Dalva dizia me abraçando. A senhora já passou por coisa pior e venceu. Vai vencer essa também. Quando o médico saiu da cirurgia e disse que tinha dado tudo certo, que ele ia ficar bom, eu desabei no choro ali mesmo no corredor do hospital. Choro. De alívio, de gratidão, de felicidade. Doutora, ele vai poder viver normal? Vai sim, dona Hermínia. Com cuidado, medicação, mas vai viver muitos anos ainda. Muitos anos ainda. Era tudo o que eu queria ouvir. A recuperação foi lenta. Seu Valdecir ficou frágil, precisou de cuidado especial, remédio todo dia, comida sem sal, caminhadas leves. E eu cuidei dele com todo o amor que cabia no meu coração, do mesmo jeito que ele tinha me cuidado quando eu tive uma pneumonia no ano anterior. É isso que é casamento de verdade, gente. É cuidar um do outro quando a saúde vai embora. É ser companheiro nos momentos difíceis. É não abandonar o barco quando a tempestade chega. Hermínia, ele disse numa das tardes de recuperação, a gente sentado na varanda de casa vendo o pôr do sol, obrigado por cuidar de mim. Cuidar de quem a gente ama não é favor, é privilégio, respondi. Eu que agradeço por ter você para cuidar. E era verdade. Mesmo nos momentos difíceis, mesmo quando ele estava fraco e precisando de ajuda, eu me sentia abençoada por ter alguém para amar, alguém que dependia de mim, alguém que me fazia sentir útil e necessária. No ano passado, em 2024, foi minha vez de assustar ele. Uma queda boba no quintal de casa, tropecei numa pedra, quebrei o pulso e bati a cabeça. Fiquei 3 dias internada, meio zonza, meio confusa. Seu Valdecir não saiu do meu lado nem 1 minuto. Dormiu na cadeira do hospital, segurou minha mão quando eu estava com medo, conversou comigo quando eu estava assustada. Valdecir, vai para casa descansar, eu dizia. Não vou não. Minha mulher tá aqui, eu fico aqui também. Quando saí do hospital, ele me cuidou com um carinho que me fazia chorar de emoção. Fazia comida, dava banho em mim enquanto eu não conseguia mexer direito o braço, escovava meu cabelo, me levava para sentar no sol da tarde. Hermínia, quando eu estava doente, você fez tudo isso por mim. Agora é minha vez de retribuir. Mas você já tá. Velhinho, Valdecir, não precisa se esforçar tanto. Velhinho ou não, sou seu marido. E marido cuida da esposa. Hoje, a gente tá bem de saúde, graças a Deus. Ele toma seus remédios do coração, eu cuido do meu pulso que ainda dói de vez em quando, mas estamos aqui, juntos, felizes, curtindo cada dia que Deus nos dá. Nossa rotina é simples e gostosa. Acordamos cedo, tomamos café juntos, vendo o jornal na televisão. Ele lê as notícias em voz alta porque minha vista não é mais a mesma de antes. Depois ele rega as plantas do quintal enquanto eu arrumo a casa. De tarde, recebemos visita dos filhos e netos. Tenho 4 netos dele que viraram meus netos também. E 3 bisnetos que me chamam de vovó Hermínia. Vovó, conta a história de como a senhora conheceu o vovô. Eles pedem sempre. E eu conto toda vez, porque criança gosta de história de amor. E a nossa é uma história que vale a pena ser contada. Vovó, a senhora era triste antes de conhecer o vovô? Minha bisneta de 7 anos perguntou semana passada. Era, minha filha.
Muito triste. E agora? Agora sou a mulher mais feliz do mundo. Por quê? Porque aprendi que nunca é tarde para ser feliz, que nunca é tarde para encontrar alguém que ame a gente de verdade. Nossos filhos se tornaram uma família só. Os filhos dele me chamam de mãe, meus filhos chamam ele de pai. Nas festas de final de ano, nossa casa fica lotada de gente, de risada, de alegria. Mãe, meu filho Rubinho me disse, no último Natal, a senhora sabe que transformou a vida de todo mundo? Como assim, filho? A senhora mostrou pra gente que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para ser feliz, e ensinou isso pros seus netos e bisnetos também. É verdade. Minha história virou exemplo na família, na vizinhança, na igreja. Sempre tem alguma mulher que vem conversar comigo, contar seus problemas, pedir conselho. Dona Hermínia, como a senhora teve coragem de sair de casa aos 67 anos? Como a senhora não teve medo de ficar sozinha? Como a senhora sabia que seu Valdecir era homem bom? E eu respondo sempre a mesma coisa. Coragem. A gente não nasce com ela pronta. A gente vai construindo aos poucos. Medo todo mundo tem, mas tem que escolher entre o medo de mudar e o medo de continuar sofrendo. E homem bom a gente reconhece pelo jeito que trata a gente, com respeito, com carinho, como se a gente fosse importante na vida dele. Semana passada, encontrei Ademir, na rua. Ele estava velho, mais velho que eu, cabelo todo branco, andando devagar, sozinho. A tal Maria Eunice tinha sumido da vida dele há muito tempo, os filhos visitavam pouco. Ele morava sozinho numa casa que vivia desarrumada. Hermínia, ele disse quando me viu. Você tá bem? Tô muito bem, Ademir. E você? Tô sozinho. Senti pena dele. Não raiva, não rancor, só pena mesmo. Você foi esperta, Hermínia. Soube sair na hora certa. Não fui esperta, Ademir. Fui desesperada. Mas deu certo. Quando cheguei em casa e contei pro seu Valdecir, ele me abraçou e disse: coitado, perdeu a melhor mulher da vida dele e só percebeu depois que já era tarde. Você acha que eu sou a melhor mulher da sua vida, Valdecir? Você é a melhor coisa que aconteceu comigo em 75 anos de vida. Hoje, quando as pessoas me perguntam qual o segredo para ser feliz aos 72 anos, eu respondo: coragem. Coragem para sair de onde você não é respeitada. Coragem para recomeçar quando todo mundo diz que já passou da hora. Coragem para acreditar que você merece ser amada, não importa a idade que tenha. E se essa mensagem estiver tocando seu coração de alguma forma, considere apoiar esse canal com um clique no botão Valeu demais. Isso nos ajuda a continuar trazendo mensagens como essa, feitas especialmente para pessoas que, como você, sentem com profundidade e merecem viver um amor verdadeiro. Para vocês que estão me ouvindo agora, que chegaram, até o final dessa história, eu quero deixar algumas palavras. Se você tem 40, 50, 60, 70 anos e está numa relação que não te faz bem, saia. Não é tarde. Nunca é tarde para ser feliz. Se você perdeu o amor da sua vida e acha que não vai amar mais, se permita conhecer pessoas novas. O coração não envelhece, só a gente que acha que ele envelhece. Se você está sozinha e com medo de que ninguém mais vai te querer, lembra, seu Valdecir me quis aos 67 anos, com rugas, cabelos brancos e tudo. Existe alguém para cada um de nós. E, principalmente, não liga para o que os outros vão dizer. As pessoas que criticam sua felicidade são as mesmas que não têm coragem de buscar a própria felicidade. Hermínia, seu Valdecir me chama da cozinha. Vem cá que fiz aquele chá de camomila que você gosta. Aos 75 anos, ele ainda faz chá para mim. Ainda me trata como rainha. Ainda me faz sorrir todo dia. Já vou, amor. Respondo. Amor. Aos 72 anos, eu ainda tenho amor. Ainda sou amada. Ainda acordo todo dia grata por ter tido coragem de recomeçar. Gente querida, obrigada por ficarem comigo até aqui, por ouvirem minha história, por torcerem pela minha felicidade. Se essa história tocou vocês, compartilhem com outras pessoas que precisam saber que ainda dá tempo de ser feliz. Deixem nos comentários suas próprias histórias, seus sonhos, seus medos. Vamos nos ajudar. Vamos provar que uma comunidade de pessoas corajosas pode mudar o mundo. Se vocês gostaram do que ouviram hoje, se inscrevam no canal, deixem um like bem carinhoso e me contem nos comentários qual sonho vocês ainda querem realizar.
Que idade vocês têm e o que ainda esperam da vida? Vamos conversar, vamos trocar experiência, vamos mostrar que vida não acaba aos 60, aos 70, aos 80 anos. Vida recomeça toda vez que a gente tem coragem de escolher a felicidade. E lembrem sempre, o amor não tem idade, não tem prazo de validade, não tem regra. O amor simplesmente é. E quando ele bate na nossa porta, não importa quantos anos temos nas costas, a gente abre essa porta e deixa ele entrar. Um abraço apertado no coração de cada um de vocês e até nossa próxima conversa aqui, nesse cantinho de esperança e coragem que construímos juntos.